E aí, gente, boa noite. Brenda, Sara, Mariana. Estão me ouvindo? Alguém dá um sinal aí se vocês estão me ouvindo normalmente. Suzana. Helena. Tá, vamos dar um tempinho. O pessoal vai entrando aí. A hora que pararem as entradas dos alunos, eu dou as instruções, tá? Vocês que já entraram, vão providenciando abrir o livro do Katsung, livro que eu mandei para vocês, junto com e a apostila na mão, né? A gente vai precisar da apostila e vai precisar do livro do Katsung. Valeu, Gabriel. Será que mais ninguém? Vocês vão notar que não dá para vocês enxergarem nada aqui no computador. Estou usando ele só para eu me orientar mesmo. Infelizmente o brilho da tela do computador não deixa vocês enxergarem. Mas vocês vão acompanhando aí pelo livro para que vocês conseguirem abrir ele no computador de vocês. E pelo celular a gente vai passando as instruções para a apostila. Margarete, até que enfim. Atrasado, Margarete. Cadê Luiz? Cadê João? Cadê Dona Milena? Tá aqui já? Não consigo ver. João Paulo. Cadê seu José? Deve estar achando que está de férias, né? João é outro. Acho que vamos começar, né? Deixa eu ver que horas são. Tá, 18h39. Mais um minutinho aí. Gente, parece que vi uns alunos aí que não são de farmacologia aplicada. Essa live é para farmacologia aplicada, tá? Disciplina da farmácia. A gente vai fazendo a farmacologia que a gente está vendo anti-inflamatórios. Essa é a farmacologia dos outros cursos, da enfermagem. Então essa não é essa aula de hoje, tá certo? Hoje é para farmacologia aplicada, disciplina da farmácia, quinto e sexto período. O tema que a gente vai tratar hoje é antihipertensivos, foi o nosso primeiro tema. Então vamos lá, aplicada. Fran, Elaine. Tem aluno antigo aí, então tem que fazer mesmo, hein? Tá certinho, tá fazendo nada, vamos assistir live de farmacologia. Revisar. Vamos começar? Eu acho que da turma quem tinha que entrar já entrou, né? A turma da Margarete aí e a turma do Luiz, os dois do noturno. Se tiver alguém da manhã também, pode assistir tranquilamente. Eu vou deixar essa live depois postada
aqui mesmo no Instagram, e depois estou criando um canal no YouTube para colocar todas as lives. Então vamos tentar trabalhar os mecanismos de ação dos antihipertensivos, né? Essa classe mais complexa aí que a gente viu. Mas primeiro eu queria mostrar para vocês o livro. Deem uma olhada para mim no... Vocês vão abrir aí o PDF do livro do Katsung e vão na página 169. Página 169 do livro, é o capítulo 11. Dá um tempinho para vocês chegarem lá. Então pega o livro, Farmacologia Básica do Katsung, vai lá na página 169, capítulo 11. O título é Agentes Antihipertensivos. Ok? O que eu quero mostrar para vocês aqui nesse primeiro capítulo? Se vocês olharem forem passando as sessões aí, esse capítulo 11 é sobre antihipertensivos. O capítulo 12, e o que ele faz nesse capítulo 11? Esse capítulo 11 é um capítulo que eu queria que todos vocês dessem uma lida, aproveitar esse tempo livre. O que ele é? O que ele fala no 11? Ele fala sobre o tratamento da hipertensão no geral. Ele dá uma passada por todos os grupos, todos os fármacos, todas as estratégias terapêuticas para tratar a hipertensão. Então lembra que hipertensão eu vou reduzir volume, porque o paciente tem volume em excesso. Ou se eu não reduzir volume usando diuréticos, eu vou reduzir o batimento cardíaco com alguma medicação que antagonize a adrenalina ou bloqueie canal de cálcio. E a outra coisa que eu posso fazer é inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produz angiotensina 2, que também é uma molécula hipertensora. Então lembre daqueles meus objetivos, né, no hipertenso. Reduzir volume de sangue, né, perder água, reduzir força e frequência cardíaca, especialmente vasodilatar. Né? Lembra que a vasoconstrição periférica é o principal mecanismo de ação hipertensora do corpo. Então, quando os vasos se contraem, o coração acelera para dar conta de continuar bombeando o sangue e isso faz a pressão subir muito. Então, o que esse capítulo 11 traz aqui para vocês do Katsung? Ele traz um geral, fármacos usados na terapia antihipertensiva. Se vocês seguirem no Katsung, vocês vão ver que o capítulo 12 fala só de vasodilatador. O capítulo 13 fala de medicamentos para insuficiência cardíaca, que a gente não entrou. O capítulo 14 fala sobre medicamentos usados para arritmia, que a gente também não entrou. Não entrou por quê? Porque a gente tratou só de hipertensão. Mas se vocês entrarem nesses capítulos e forem ler, vocês vão ver que muitos dos fármacos que nós estudamos também são usados para tratar insuficiência cardíaca e arritmia. E o capítulo 15 é sobre diuréticos. Então, como é que o Katsung divide, né, a seção de antihipertensivos? Capítulo 11 até o capítulo 15. Então, capítulo 11, um capítulo geral sobre antihipertensivos. Acho que depois das nossas aulas, vocês vão ter facilidade de ler esse capítulo. O Katsung não é o livro de farmacologia mais aprofundado, mas ele é o mais didático, por isso que eu uso ele. E eu sei que no dia a dia vocês não têm tempo de estudar por livro, por conta do trabalho, mas agora vocês têm esse tempo. E seria muito interessante vocês aproveitassem esse tempo para começar a estudar por livro. Então, porque é uma informação certeira, né? É uma informação que já está consolidada, e é uma informação que você pode confiar. Lembra que eu falei para vocês que publica em artigo, às vezes é muito novo, ainda não está consolidado, né? Não sei se vocês estão acompanhando essa questão do ibuprofeno aí no tratamento do coronavírus. O ministro da França leu um artigo que acabou de sair na Lancet, uma revista muito respeitada, e recomendou para as pessoas não tomarem ibuprofeno. Aí a OMS disse que não tinha nada disso, não tinha evidência suficiente. Aí passou um pouquinho e a OMS decidiu colocar essa recomendação, não usem ibuprofeno. Depois a OMS reviu a literatura e falou, não, pensando bem,
Não tem problema usar ibuprofeno, mas por via das dúvidas, deem preferência para paracetamol e dipirona. Então tá vendo como o artigo científico nem sempre ele é uma informação confiável, porque quando ele é muito recente, porque aquela informação pode não estar consolidada. No livro já tem uma informação consolidada, né? Quem escreve o livro, os revisores, eles pesquisam na literatura e o que está no livro é uma informação já consolidada, com base em experiência clínica internacional. Então por isso que o livro é uma referência muito importante para nós. Então vamos lá. Peguem aí o capítulo 11. Tem alguém que não está aí no capítulo 11, na página 169, agentes antipertensivos? Débora aí que entrou agora, Alan, William, todo mundo lá, né? Então vamos lá, capítulo 11, agentes antipertensivos. Lembrando mais uma vez, essa é o plantão de dúvidas para a gente discutir mecanismos de ação de agentes antipertensivos, disciplina de farmacologia aplicada, que foram os dois representantes que eu convoquei para essa videoaula agora. Quem quiser assistir, fique à vontade, mas se você for de outra disciplina, saiba que essa não é uma videoaula, né, específica para a sua disciplina. Gente, desçam aí para vocês darem uma olhada. Percebam que um livro de farmacologia ele é muito bem estruturado. Se ele está falando sobre hipertensão, ele começa... quem tiver sem o livro, como o João, eu só vou falar dele aqui no começo, mas depois, na hora que você estiver em casa, você pode acessar a live e aí acompanhar essa primeira parte. Um livro de farmacologia ele começa falando da patologia. Lembra que eu falei para vocês que um farmacêutico ele precisa entender a patologia, senão ele não sabe como interferir com os medicamentos para reverter aquela patologia. Então o livro de farmácia ele começa já na primeira página, vocês vão ver um título em laranja, ó, hipertensão e regulação da pressão arterial. Então ele fala como que você diagnostica. Aí na página seguinte já tem a etiologia da hipertensão, quais são as causas dela, regulação da pressão arterial, reflexo postural, a importância, né, da postura na pressão arterial. Lembra que a gente faz essa aferição de pressão sentado, de pé, deitado, porque a postura altera a pressão. Aqui ele está falando disso. Depois que ele faz esse basicão, ele vai entrar na farmacologia básica dos antihipertensivos. Aí vem uma figura que está inclusive na apostila de vocês. Quem estiver me acompanhando aí, está na página 172 essa figura. E aí o que vocês vão percebendo? Que ele te falou já o que é hipertensão, te fez uma introdução sobre o assunto, né, hipertensão, e agora ele está entrando na farmacologia básica. E aí se vocês repararem, ele vai te falar que você tem algumas estratégias terapêuticas dentro desse item farmacologia básica. Ainda na página 171, no final dela ele cita que você vai usar diuréticos como item 1. Como item 2, agentes simpaticoplégicos, olha que nome difícil, ou seja, agentes anti-adrenalina, que têm efeitos opostos ao da adrenalina. Lembra deles? A gente não chama eles de simpaticoplégicos como está aqui, a gente chama eles de antagonistas adrenérgicos, né? O propranolol, a prazosina, antagonista alfa-1 e antagonista beta-1 adrenérgico principalmente. Vasodilatadores diretos, lembra dos nitratos orgânicos? Que vasodilatador libera óxido nítrico para promover vasodilatação. E agentes que bloqueiam a ação da renina, angiotensina, aldosterona. Sem falar dos bloqueadores de canal de cálcio. Aqui ele vai citar os mecanismos de ação, uso geral dos diuréticos. Vocês vão inclusive encontrar aqui figuras que estão na apostila de vocês. Eu uso esse livro aqui para montar a apostila. Ele começa a falar de vários medicamentos aqui, de forma geral, né? Propranolol, atenolol, prazosina, hidralazina, minoxidil, fármacos que a gente falou em sala, inibidores da angiotensina. E se vocês forem até o final, então aquilo que eu queria mostrar para vocês, que pode ajudar muito, no final desse capítulo, na página 187, ele tem uma tabela. Vão aí na página 187 para vocês verem essa tabela. Um minuto. Chegaram na página 187?
Nela a gente tem o Katsung dá essa mãozinha pra gente. Ele organiza uma tabela com os fármacos, no caso, os diversos grupos de fármacos antipertensivos, diuréticos, os antagonistas adrenérgicos, bloqueadores de canal de cálcio, antagonista alfa 1, beta 1, vasodilatador, os agentes injetáveis, os inibidores de renina, os antagonistas da angiotensina, inibidor da ECA. Está tudo aqui nessa tabela. Se você separar, a tabela começa mostrando a classe e os fármacos, mecanismo de ação logo em seguida, depois efeito, cada um desses, qual é a consequência, né, fisiológica, o efeito farmacológico, que já ajuda vocês a completarem a tabela, que vocês precisam completar na apostila. Aplicações clínicas, vocês vão ver que tem classes de antihipertensivos que também vão ter aplicação como, por exemplo, antiarrítmicos ou no tratamento da insuficiência cardíaca. Então eu tenho aplicações diversas. Por exemplo, os diuréticos eu posso usar para reduzir retenção de líquido, edema. E por fim, farmacocinética, toxicidade e interações. Então, essa tabela ela pode ajudar muito vocês a concluir as tabelas que vocês precisam concluir na apostila de vocês. Então, atenção nessas tabelas. Não é sempre que o Katsung termina o capítulo com uma tabela dessa, resumindo todos os fármacos discutidos naquele capítulo. Mas quase sempre. São raros os capítulos que ele não faz essa organização aqui das informações. Tudo certo? Então eu queria que vocês aproveitassem esse tempinho para dar uma olhada, especialmente no capítulo 11, que trata de agentes antihipertensivos no geral. Capítulo 12, que fala de vasodilatadores e tratamento da angina, vocês vão ver lá os nitratos orgânicos. E o capítulo 15, que fala de agentes diuréticos. Aqui no capítulo que trata de arritmias cardíacas, no 14, é onde ele detalha melhor os antagonistas os bloqueadores, né, do canal de cálcio do tipo L. Então, ao bloquear o canal de cálcio, você consegue um efeito também antiarrítmico e também antihipertensivo. Então, mas essa classe especificamente está aqui dentro do capítulo 14. Então, toda a seção 3 do Katsung é dedicada à farmacologia da hipertensão. Então, no tempo que vocês tiverem, se dediquem a estudar por esse capítulo. Vocês vão ver que no futuro tem bibliografias mais pesadas, né? Vocês podem usar depois o Goodman, que tem uma linguagem um pouquinho mais técnica do que o Katsung, mas na faculdade é interessante que vocês usem um livro mais didático, e o Katsung é completo e é didático. Então comecem por ele. Das classes que nós já vimos nesse primeiro semestre, né, nesse começo de primeiro semestre, a mais complexa são os antihipertensivos. A gente viu anticoagulantes, vimos antilipêmicos, se não me engano, só, né? E agora ainda falta antidiabéticos e antitireoidianos, para a gente completar o conteúdo do primeiro bimestre. Por enquanto, nós vamos atualizar nossa apostila, terminar estudo dirigido, vocês fazem os mapas mentais, organizam a apostila, material de aula que vocês copiaram no caderno, passa para a apostila, faz os mapas, faz as atividades, completa as tabelas. Quando essa apostila estiver ok, a gente vai terminado aqui o estudo dirigido, nós vamos organizar as aulas do conteúdo novo, aulas online. É muito pouco provável que a gente fique só 15 dias parado, né? Vocês devem estar acompanhando na mídia. Então talvez a gente acabe ficando mais que 15 dias. Então por isso a gente vai acabar seguindo com o conteúdo. Mas inicialmente, nessas primeiras lives, nós vamos apenas revisar o que nós já vimos. Caso vocês mandem pergunta para mim aqui na live, às vezes eu estou olhando o computador, indo e voltando, aí eu também não estou acostumado a dar aula dessa forma. Então vocês repitam a pergunta aí até que uma hora eu vou ver, tá certo? Vamos para a apostila de vocês. Na aula eu comecei falando com vocês sobre diuréticos, né, como primeira estratégia antihipertensiva. Então o que eu tenho que pensar? Tenho que pensar sempre no meu objetivo. O meu hipertenso pode estar, né, com um volume excessivo de líquidos no corpo, e um volume excessivo de líquidos no corpo pode significar muito volume de sangue, muita volemia.
Quanto mais sangue correndo dentro dos vasos, mais pressão, né, esse líquido coloca sobre as paredes dos vasos sanguíneos. Para reduzir essa e também mais demanda do coração um esforço para bombear esse volume maior de líquido. Então jogar líquido fora, né, perder líquido, reduzir volume de sangue é uma forma de ter um efeito antihipertensivo e também de reduzir o esforço cardíaco para bombear esse líquido. Como é que a gente reduz o volume de sangue? Lembra que eu falei para vocês que lá no começo da medicina fazia sangrias para jogar um pouco de sangue fora? Hoje a gente não faz mais isso, a gente reduz o volume de sangue estimulando diurese. Tem vários fitoterápicos que fazem isso, vocês vão ver isso lá na fitoterapia. E na farmacologia a gente tem um grupo todo de substâncias que fazem a gente eliminar mais urina. E ao eliminar a urina a gente está jogando água fora, reduzindo o volume de sangue no corpo. Então pensa sempre isso. Diurese e volemia são grandezas inversamente opostas. Então, sempre que a sua diurese aumenta, ou seja, aumentando a quantidade de urina, a sua volemia diminui, o volume sanguíneo diminui. E quando o volume sanguíneo diminui, diminui a pressão arterial. Então, essa é a ideia de se usar diuréticos. Então, diuréticos estão jogando água fora. Mas é muito inocente pensar que o nosso corpo está jogando só água pura, né? Água deionizada, isso não existe. Quando a água está saindo do nosso corpo junto com a urina, ela está levando eletrólitos. Esse é o grande problema do uso de diuréticos. Porque ele está jogando água fora, mas juntos estão indo minerais ionizados nessa água. E alguns desses minerais, caso eles não estejam em excesso no meu corpo, se eu começar a perdê-los, a eliminá-los na urina, eu vou ter problemas. Porque a perda excessiva desses minerais pode provocar alguns problemas bem sérios, inclusive. Um que a gente podia destacar, por exemplo, é o potássio. Eu tenho que ter um equilíbrio de potássio no meu corpo, porque potássio, lembra que ele faz parte da neurotransmissão, ele é responsável pela hiperpolarização de uma célula ou pela polarização de uma célula depois que ela despolariza, né? Ela repolariza jogando potássio para fora. Então a condução do impulso nervoso é dependente de potássio. O potássio está muito envolvido na inibição das respostas celulares. Então, quando uma célula joga potássio para fora, ela hiperpolariza e aí diversos processos celulares ficam inibidos. Na falta de potássio, eu posso ter problemas com essa inibição. Então, por isso que muitas vezes, quando eu perco potássio, uma das consequências são arritmias cardíacas. O controle da frequência cardíaca fica prejudicado porque esse indivíduo tem baixos níveis de potássio, tem hipocalemia. Então, lembra disso. Promover diurese é bom? É bom. Quando? Quando eu estou com excesso de líquidos no corpo, né? Quando eu estou hiperidratado, quando eu estou com volume sanguíneo alto. Mas promover diurese tem seus problemas. A água não vai embora sozinha, purificada, deionizada. Ela vai embora levando íons junto. E se eu tiver uma diurese muito elevada, posso ter uma perda significativa de determinados íons. Aí eu chamei a atenção para vocês do potássio, mas o uso de diurético pode me provocar diferentes deficiências de eletrólitos. Então cuidado, o nosso corpo, nosso sangue, os nossos líquidos intersticiais, eles têm que ter um equilíbrio muito bem ajustado, hídrico, né? A quantidade de água dentro do corpo tem que estar muito bem ajustada, juntamente com o equilíbrio eletrolítico. Então a gente precisa de um equilíbrio hidroeletrolítico para que as nossas funções biológicas aconteçam acontendo, né? Fisiologicamente do jeito que a gente espera, sem gerar nenhum processo patológico. Então vamos lá. Hipertenso, muito volume, quero jogar retenção de líquido, quero jogar um pouco dessa água fora. Quando para jogar água fora, eu preciso interferir no volume de urina que esse indivíduo produz. Eu preciso que ele produza mais urina, jogue mais água fora. Então, para onde é que se volta a farmacologia que reduz a volemia, né? A farmacologia antihipertensiva que trata de redução de volemia, que promove diurese. Essa farmacologia se volta, obviamente, para o rim, que é onde eu tenho o néfron, que vai promover, de fato, a filtração do sangue. Então, quando eu filtro o sangue, a filtração glomerular é muito pouco seletiva. Basicamente, o plasma sanguíneo todo extravasa para a clápsula de Bowman e desce pelos túbulos do néfron. Lembra, né? Túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal,
túbulo coletor, de onde já sai a urina ali para os cálices renais, que vai escorrer pelos ureteres, se acumular na bexiga e depois ser eliminada pela uretra. Então vamos lá, eu estou interferindo no néfron, né? A farmacologia dos diuréticos é toda em cima dessa estrutura de filtração renal que é o néfron. Vocês devem se lembrar das nossas aulas que sempre que o néfron reabsorve água, quase sempre, ele está reabsorvendo sódio junto. Então, lembra que eu falei que eles são casados? Quando um transportador do néfron reabsorve água, ele está reabsorvendo, na verdade, junto o sódio, e a água está vindo junto com o sódio. Ela está seguindo um gradiente de concentração. Então, quando eu faço a filtração em cada um dos meus néfrons, né, lembra que eu tenho milhões de néfrons, cada um desses néfrons eu estou filtrando a água, e aí essa água vai correr pelos túbulos do néfron. O primeiro deles é o túbulo contorcido proximal, e aí eu já tenho fármaco para agir aí. O que acontece com o túbulo contorcido proximal? Eu tenho na parede desse tubo um transportador, o SGLT2. Se vocês estiverem com a apostila aí, já devem estar lá na aula de diuréticos, né? Lembre dele, o transportador SGLT2. O que o SGLT2 faz? Ele pega essa água, sódio, glicose e reabsorve para dentro da circulação sanguínea. Lembrando que eu filtrei quase que o meu plasma todo, eu não posso jogar essa água toda fora, não posso jogar esses eletrólitos e principalmente eu não quero ver nutriente na urina, não faz sentido. Né? O nutriente que eu tive todo um trabalho para digerir, para absorver, eu não vou jogá-lo fora na urina, não quero ver glicose na urina, não quero ver aminoácido na urina. Então eles foram filtrados, mas eles precisam ser reabsorvidos. Quem faz essa reabsorção completamente, né, de nutrientes é o túbulo contorcido proximal. E ele também é o principal sítio de reabsorção de sódio e de água. Por isso, quando eu bloqueio o transportador SGLT2, eu tenho um mecanismo poderoso de ação diurética, porque muita água e muito sódio que seriam reabsorvidos por esse transportador, o SGLT2, no túbulo contorcido proximal, deixa de ser. Quando eu deixo de absorver essa água, ela segue pelos túbulos renais, claro, né, que os demais transportadores vão tentar compensar, mas ainda assim isso vai promover diurese. O que você vai precisar fazer para descrever quem são, né, esses fármacos primeiro que fazem isso? Quem é que bloqueia transportador SGLT2? São as flosinas, como a canagliflozina, por exemplo, a empagliflozina. Essas flosinas, como eu falei para vocês, são uma classe de fármacos relativamente novas. Quando eu estudei farmacologia não tinha essa classe ainda. Então, durante todo o percurso do filtrado pelos túbulos do néfron, meu pensamento é sempre o mesmo. Eu quero pegar essa água que está sendo reabsorvida junto com o sódio e bloquear essa reabsorção. Eu não quero que ela volte para a corrente sanguínea. Eu quero que boa parte dela siga pelos túbulos do néfron e termine gerando urina lá no túbulo coletor e seja eliminada do meu corpo. Então, farmacologia diurética é fazer isso, bloquear transportadores no néfron. Aí lembra que eu tenho um transportador no túbulo contorcido proximal, que é o SGLT2, tem o outro na alça de Henle, que é o NKCC2, tem o outro no túbulo contorcido distal, que é o NCC. Todos eles estão reabsorvendo sódio e água, basicamente. O NKCC2 vai absorver mais coisas ainda. Vamos chegar nele. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que em todos esses pontos eu não quero abrir transportador, eu quero fechar. Eu quero deixar tanto o SGLT2 do túbulo contorcido proximal bloqueado, eu quero inibir o NKCC2 da alça de Henle, eu quero inibir o NCC do distal. Por quê? Porque todos eles estão reabsorvendo para a minha corrente sanguínea sódio e água. E quando eles fazem isso, meu volume sanguíneo aumenta e com isso minha pressão arterial aumenta. E eu estou querendo fazer justamente o contrário, quero que a minha pressão diminua. Então eu fecho todos esses transportadores. Quem fecha o SGLT2? As flosinas, como a canagliflozina. Quem fecha o NKCC2 na alça de Henle? Os diuréticos de alça, né? Como o transportador NKCC2 fica na alça de Henle, os diuréticos que agem fechando esse transportador foram batizados como diuréticos de alça.
A furosemida é nosso principal exemplo de diurético de alça. Espero que você se lembre que eu falei que furosemida também tem uma implicação no doping. Você lembra disso? A furosemida é um potente diurético, ele ajuda não só a eliminar muita água, muito sódio, muitos eletrólitos, mas ela também me faz eliminar muito metabólito de medicamento. Então isso ajuda a eliminar do meu corpo uma substância que eu não quero que seja detectada. Por isso que furosemida é também substância proibida em agências antidoping, né? Se você for pego num exame antidoping com furosemida no corpo, embora ela não promova ganho de performance, ela mascara o uso de substâncias que promovem. Então por isso ela não é uma substância aceita pela WADA, né? Pela Organização Mundial Antidoping. NKCC2 tem uma particularidade, né? Ele não só absorve sódio e água, ele também absorve cloreto e potássio. Então essa é uma importantíssima consequência de usar a furosemida. Quando eu estou bloqueando esse transportador, eu estou deixando de absorver sódio e água, mas eu também estou deixando de absorver cloreto e potássio. E esse potássio pode me fazer falta. Lembra? Um uso prolongado de furosemida pode levar a arritmias cardíacas por hipocalemia, por uma perda significativa de potássio. Mesmo caso lá no que nós acabamos de ver no bloqueador do SGLT2, as flosinas que bloqueiam o transportador lá do túbulo contorcido proximal, o primeiro, ele também reabsorve glicose. Então quando eu bloqueio ele, eu deixo de reabsorver bastante sódio e água, porque ele é o principal ponto de reabsorção de sódio e água no néfron, só que eu também deixo de reabsorver glicose, que é reabsorvida por esse mesmo transportador. Então olha que interessante, eu vou estar jogando fora na urina mais água, mais sódio, mas também vou estar jogando fora glicose, eu vou ter glicosúria. Isso num paciente que é apenas hipertenso é problemático, ele pode ficar hipoglicêmico, ele pode perder uma glicose que ele não poderia perder. Qual é o paciente que vai querer perder água, porque ele é hipertenso, mas também vai ser bom para ele perder glicose, porque ele tem glicose em excesso? Esse paciente é o paciente diabético. E por uma coincidência, diabetes e hipertensão são duas doenças comórbidas, né? Muito comum que um paciente diabético também seja hipertenso. Então olha que interessante o uso de uma flosina nesse paciente. Ela bloqueia no túbulo contorcido proximal, no transportador SGLT2. Esse paciente não absorve mais água e nem sódio nesse ponto. Com isso ele tem efeito antihipertensivo, porque sódio e água vão embora na urina. E ele também deixa de absorver um pouco da glicose que ele tem em excesso no sangue. Com isso ele diminui a sua hiperglicemia. Então ele tem efeito antihipertensivo e tem efeito antidiabético. Tudo isso são consequências de usar um fármaco num paciente que tem as duas doenças. Agora lembre, se ele for só hipertenso, ele vai perder bastante glicose, e isso pode levar a uma hipoglicemia. E aí o que seria um segundo efeito farmacológico num paciente que também é diabético, num que não é, vai virar uma reação adversa medicamentosa, né? Vai provocar uma hipoglicemia. Então, um prescritor, na hora de fazer essa seleção, ele tem que levar tudo isso em conta, né? Para usar, por exemplo, uma flosina, é diabético, não é? Será que nessa dose eu não vou promover perda de glicose e gerar também uma hipoglicemia? Se for num diabético, eu posso matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque eu vou tratar a hipertensão com efeito diurético e vou eliminar a glicose junto. Então, essas são os dois pensamentos que vocês têm que ter quando ouvirem falar de um bloqueador dos dois primeiros grupos de diuréticos, né? Um bloqueador de SGLT2 no túbulo contorcido proximal, ele tem esse duplo efeito. Ele é hipoglicemiante, só que ele também é diurético. A furosemida também tem considerações. Ela é diurética, aumenta a excreção de sódio e água, só que ela também provoca a excreção de potássio. Então ela pode me provocar problemas pela falta de potássio. O mais comum deles são as arritmias. E a furosemida é um diurético poderoso, ela inclusive é comumente usada para tratar edemas, né? Quando a pessoa está com uma retenção de líquido e muito edemaciada, ela usa a furosemida para tentar reduzir. Esse edema pode ser por conta de uma patologia ou um edema medicamentoso mesmo, induzido por corticoides, por exemplo.
Então vamos lá, os dois primeiros pontos de bloqueio da diurese são túbulo contorcido proximal, inibindo o transportador SGLT2, e distal, bloqueando o transportador, e distal não, e a alça de Henle, bloqueando o transportador NKCC2. O terceiro ponto de diurese, de promover diurese, é fechar o transportador do túbulo contorcido distal. Quem que é esse transportador? É o transportador NCC. Quando eu fecho o NCC, sódio, cloreto e água deixam de ser absorvidos e vão embora na urina. Quem bloqueia esse transportador NCC, no túbulo contorcido distal, é a hidroclorotiazida. Então a hidroclorotiazida tem esse mecanismo, ela vai fechar o transportador NCC, ele deixa de reabsorver sódio e água, promove diurese, reduzindo a volemia, reduzindo a pressão arterial. Esses são os três primeiros grupos, né, de diuréticos, cada um agindo num ponto no néfron. As flosinas no túbulo contorcido proximal, os diuréticos de alça na alça de Henle, como a furosemida, e os tiazídicos, como a hidroclorotiazida, a clortalidona, agindo no túbulo contorcido distal, fechando o transportador NCC. Vamos lá fazer os mecanismos desses três fármacos? Eu acho que a gente até fez isso em aula, né? Mas como a gente vai revisar isso aqui agora, vamos para... Antes da gente fazer esses mecanismos, quem tiver aí com o livro, vai lá no capítulo 15, agentes diuréticos. Capítulo 15 está na página... Deixa eu achar aqui. Página 249. Dá um tempinho para vocês chegarem lá. Quando vocês chegarem na página 249, vocês vão ver lá capítulo 15, agentes diuréticos. E aí vocês podem descer, que vocês vão ver túbulo proximal, túbulo alça de Henle, sistemas coletores, túbulo distal. O que ele está fazendo no comecinho desse capítulo? Ele está te explicando como é que o rim filtra o sangue, como é que é feita essa filtração e como é que é feita a reabsorção de água, eletrólitos e nutrientes no néfron. Como eu sempre falei para vocês, o livro de farmacologia, os capítulos de farmacologia são sempre organizados assim. Ele te explica primeiro como é que funciona o rim, onde você vai agir. Depois que ele te explica como é que funciona a fisiologia renal, como é que se dá o processo de filtração do sangue, reabsorção das substâncias que foram filtradas em excesso, reabsorção do excesso de água filtrado, do excesso de eletrólitos, do excesso de nutrientes, dos nutrientes como um todo. Esse processo é explicado aqui no começo, né? Porque claro que o livro que para saber farmacologia eu tenho que saber fisiologia, então ele começa fazendo esse resuminho de físio. Depois disso, que ele fizer o resumo de físio, ele vai mostrar como tem figuras muito boas nessa parte. Quem tem dificuldade de entender esses transportadores, vocês vão ver que nesse capítulo aqui ele mostra em cada um dos pontos do néfron, lá no distal ele vai mostrar o SGLT2, lá no distal ele vai mostrar o NCC, lá no proximal ele vai mostrar o SGLT2, aqui na alça de Henle ele vai mostrar uma figura mostrando o NKCC2. Então, dei uma olhadinha nesse capítulo, esse é um dos capítulos mais legais aqui dessa parte, mais fáceis também, da farmacologia da hipertensão, antes da gente entrar em adrenérgicos, né, e antagonistas adrenérgicos e outros medicamentos mais complexos. Depois que passar por isso, ele vai entrar na farmacologia básica dos agentes antidiuréticos e ele vai mostrar cada um dos grupos. Né, inibidores do cotransportador de sódio glicose 2. Quem é o cotransportador de sódio glicose 2? É o SGLT2. Daniela, capítulo 15, página 249. Ah, não, não vai dar para ver aqui não, porque você tem que estar porque o brilho do computador não deixa ver. Você tem que estar com o livro aberto aí. Então vocês abrem o livro no computador e aí vocês vão acompanhando aqui, ó. O capítulo 15, vou voltar nele aqui.
do Katzung é a página 249. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso, 249. Agentes diuréticos. Então, vocês vão, como eu disse, ele começa mostrando a fisiologia renal. Essa figura da página 250 é excelente, a figura de um néfron, e aí ele mostra, está numerado aqui, números 1, 2, até o número 7, todos os mecanismos de ação diurética que eu posso explorar no néfron. Depois ele termina essa parte de fisiologia, explicando o que cada transportador do néfron faz, e em seguida ele vai entrar nos medicamentos. O que medicamento diurético quer fazer em transportador no néfron? Abrir ou fechar? Você tem que sempre lembrar que é fechar, né? Eu quero fechar transportador SGLT2, eu quero fechar o NKCC2, eu quero fechar o NCC, só para começar. Porque nós ainda nem entramos nos fármacos que vão agir lá no túbulo coletor, né? Então vou ter fármacos que vão interferir nas aquaporinas, tem fármacos que vão interferir na bomba de sódio e potássio, nos canais de sódio. Então nós não chegamos ainda nesses fármacos. Vão seguindo pelo capítulo, só queria mostrar para vocês esse capítulo aqui e deixa eu ver se ele termina. Lá na página 267. Na página 267 ele termina com uma tabela de todos os diuréticos. Aquela mesma tabela que eu mostrei para vocês lá no capítulo 11 dos agentes antihipertensivos como um todo. Aqui no capítulo 15 tem uma tabela só de diuréticos, mais detalhada, mostrando cada um dos diuréticos. Aí mostra o mecanismo de ação, mostra efeito farmacológico, mostra interação, mostra funções, atividade tóxica. Aproveitem esse tempo para vocês se entrosarem aí com esse livro de farmacologia, já que eventualmente quando trabalham durante um semestre normal vocês não teriam tempo de ler esse tipo de informação no livro. Vocês vão ver que ele é muito mais detalhado do que as nossas aulas, e aí à medida que vocês forem tendo dúvida, vão me enviando aqui pelo Instagram as dúvidas que eu vou responder. Então, feito isso, vamos lá para a apostila de vocês na página 19, né? Vocês têm aí as tabelinhas para preencherem, com o mecanismo de ação da furosemida, mecanismo de ação da hidroclorotiazida, da tolvaptana, da amilorida, do manitol, da espironolactona. Vocês vão notar que vai ficar faltando um diurético importante aí nessa tabela, né? Quando vocês forem fazer as tabelas dos diuréticos, vocês vão ver que não vão ter nessas tabelas o inibidor do transportador SGLT2, o primeiro que nós estudamos, né? Lá as flosinas, que bloqueiam o SGLT2 no túbulo contorcido proximal. Por que ele não está aí nessa tabela? Porque ele vai estar lá na tabela de antidiabéticos, porque esses fármacos também são usados como uma estratégia antidiabética. Então, para não ficar muito repetitivo, eu tirei eles da tabela de diuréticos e joguei lá na tabela de antidiabéticos, mas não esqueçam deles, né? Também são diuréticos os inibidores do transportador SGLT2. Então vamos lá. Vou falar rapidamente os mecanismos, mas depois vocês podem ouvir esse áudio outras vezes. Acho que eu ditei na sala também, inclusive, para quem foi a essa aula. Furosemida é um diurético de alça. Ele bloqueia o transportador NKCC2 na alça de Henle, impede a reabsorção de sódio, água, potássio e cloreto. Ao inibir essa reabsorção, ele promove diurese, perda de potássio, que pode gerar lá um efeito tóxico dele, a hipocalemia, e reduz o volume sanguíneo, né? Sempre que eu promovo diurese, lembra? Eu reduzo o volume sanguíneo. Então, reduzo o volume sanguíneo e jogo água para fora na urina. Então, com um efeito final antihipertensivo. Hidroclorotiazida, né? Um inibidor também é um diurético bloqueador do transportador NCC no túbulo contorcido distal do néfron.
impedindo a reabsorção de sódio, água e cloreto, com um efeito diurético e redutor da volemia sanguínea, que leva à redução da pressão arterial. Vamos agora para a espironolactona. A espironolactona, ela é um diurético da classe dos poupadores de potássio, junto com a amilorida. Aí você tem que lembrar, sempre que você pensar em poupador de potássio, espironolactona e amilorida, lembra da furosemida. Porque lembra que a furosemida, quando bloqueia o transporte a reabsorção de sódio e água, porque ela inibe o NKC2, ela também está bloqueando a reabsorção de potássio. E eu falei para vocês que eu não posso perder potássio demais. Então, muitas vezes eu vou usar a furosemida junto com um poupador de potássio. Por quê? Porque esse grupo de diuréticos poupadores de potássio agem à frente da alça de Henle, né? Eles agem lá no túbulo coletor. E qual que é a função deles lá? Eles conseguem inibir que a bomba de sódio e potássio funcione. O que a bomba de sódio e potássio faz? Ela troca sódio e água por potássio. Então ela está reabsorvendo sódio e água e jogando mais potássio ainda fora. Nessa hora, quando eu bloqueio essa bomba, quando eu faço ela parar de funcionar, eu tenho um mecanismo de ação diurética, porque eu não estou reabsorvendo mais sódio e água, só que eu também tenho um mecanismo poupador de potássio, porque o potássio está deixando de ser jogado fora. Milena, o mecanismo de ação da hidroclorotiazida que você está perguntando é bloquear o transportador NCC no túbulo contorcido distal. Lembra que é sempre bloquear transportador, cada uma num ponto diferente. Os tiazídicos, a hidrocloro e a clortalidona bloqueiam o transportador NCC no túbulo contorcido distal. Aí deixo de reabsorver sódio, água e cloreto, efeito diurético, reduzo volemia, reduzo pressão arterial. Então, voltando para os poupadores de potássio, essa bomba de sódio e potássio que tem no túbulo coletor, ela está fazendo isso o tempo todo. Ela está pegando sódio e água, reabsorvendo e está jogando potássio fora. Quando eu quero evitar essa reabsorção de sódio e água, porque eu quero promover diurese, eu bloqueio essa bomba. E aí eu tenho uma outra vantagem, que quando eu bloqueio essa bomba para não reabsorver sódio e água, como ela troca sódio por potássio, ela deixa de jogar potássio fora. Por isso que essa classe ficou chamada de poupador de potássio. Porque pensa, eu tenho uma bomba lá no túbulo contorcido, no túbulo coletor, que está pegando água e sódio e devolvendo para a circulação sanguínea. Está diminuindo a diurese. E está jogando potássio fora em troca. Então ela pega sódio e troca por potássio. Quando eu paro essa bomba, quando ela fica inibida, eu deixo de reabsorver sódio e água. Ótimo, efeito diurético. Essa água vai embora na urina. Só que como eu parei de reabsorver sódio e água, eu não preciso jogar potássio fora, não preciso trocar. Como eu não preciso fazer essa troca, eu acabo guardando o potássio na minha circulação sanguínea ou no meu intertício ali do rim. Fica guardado, ele não vai ser jogado dentro do lúmen ali dos túbulos do néfron para ir embora na urina. Por isso que essa classe ficou chamada como poupadores, conhecida, né, como diuréticos poupadores de potássio, porque eles freiam essa bomba. A amilorida e a espironolactona freiam essa bomba por mecanismos diferentes, né? A amilorida fecha os canais de sódio, ela não deixa a célula do néfron absorver o sódio, e sem o sódio a bomba não consegue trabalhar, porque ela tem que trocar sódio por potássio. A espironolactona tem um mecanismo bem mais complexo, né? Ela se liga num receptor de mineralocorticoide e ela muda o metabolismo da célula renal, é uma alteração bioquímica, e com isso a bomba também para de funcionar. Só ver uma pergunta aqui do Weber. Mas, por exemplo, um paciente com insuficiência renal com hipertensão. Um paciente que ele é insuficiente renal, né? Então ele não consegue fazer essa filtração do sangue adequadamente, só que ele também é hipertenso. Aí, baita de um problema pro prescritor. O que ele vai ter que encontrar? Ele vai ter que encontrar uma terapêutica que controle a hipertensão sem sacrificar os rins, sem promover nenhuma sobrecarga para os rins.
Então, se esse paciente, por exemplo, é insuficiente renal, hipertenso, está muito inchado, talvez tenha também insuficiência cardíaca, até por conta dessa complexidade de que a hipertensão muitas vezes está combinada com outros problemas, que se estudou tanto antihipertensivos e que eu tenho tantas classes, tantas formas de agir diferentes. E aí, como eu falei para vocês nas aulas, isso é caso a caso. Aí eu tenho que sentar, ver qual é o estado desse paciente, as comorbidades, e aí escolher. Se ele for insuficiente renal, minha maior preocupação é usar uma medicação que não provoque nenhuma sobrecarga para o rim e que não tenha também uma toxicidade renal significativa. Se possível, que nem seja metabolizado pelo rim, porque quando é metabolizado pode acabar gerando metabólitos tóxicos, enfim, prejudicar a função renal. Então, a insuficiência renal é um limitante e ela vai ser o norteador da escolha dessa terapia. A gente teria que sentar e olhar os diuréticos, se algum deles é menos invasivo para a função renal, se o paciente insuficiente renal está contraindicado algum deles. Aí isso aí é aquilo que eu falei para vocês, tem que sentar e tem que achar a melhor escolha. É possível que exista uma primeira escolha nesse caso, mas isso é fruto de sentar, estudar e achar para esse paciente que é insuficiente renal e hipertenso uma melhor alternativa. No caso que eu estava falando então da espironolactona e da amilorida, só quero que vocês pensem nisso. Ambas vão fazer com que essa bomba de sódio e potássio pare de funcionar. Então ela para de reabsorver sódio e água, tem efeito diurético, só que ela também, por consequência, se ela não reabsorve sódio e água, ela não joga potássio fora. Então se ela não joga potássio fora, ela poupa potássio. Por isso que vocês vão ver muito comumente na clínica, às vezes um paciente usando furosemida por muito tempo, para tratar, por exemplo, um edema, junto com a espironolactona ou junto com a amilorida. O que esses fármacos estão fazendo junto? Você já bate o olho e pensa, 2 diuréticos? Por que 2? Porque a furosemida está me fazendo perder potássio, né? Então eu posso gerar hipocalemia, posso ter arritmias graves, inclusive. E aí eu uso a amilorida ou espironolactona, por quê? Porque ela me faz poupar potássio. Ela para uma bomba que reabsorve sódio e água e joga potássio fora. Então, a associação de furosemida com amilorida ou espironolactona, ou seja, furosemida com um poupador de potássio, é porque furosemida me faz perder potássio e a espironolactona ou a amilorida me faz poupar potássio. Então, essa é a justificativa para vocês verem na prescrição esses 2 diuréticos associados. O diurético de alça, a furosemida, com um diurético poupador de potássio, a amilorida ou a espironolactona. Então, por quê? Porque a furosemida, mais uma vez, está jogando potássio fora, porque está bloqueando o NKCC2, e a amilorida e a espironolactona está poupando potássio, porque elas estão inibindo, por diferentes mecanismos, a bomba de sódio e potássio. Então ela para de funcionar, ela deixa de reabsorver sódio e água no túbulo coletor, só que também ela não joga potássio fora. Com isso eu guardo potássio no meu corpo. Esse é o motivo para vocês virem nessa associação aí na clínica. O que está faltando para a gente ver aí? Esse filtrado já passou pelo túbulo coletor, passou pela alça de Henle, passou pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, pelo distal, está no coletor. Então no coletor eu tenho um sítio de ação diurética, que é inibir as ações da bomba de sódio e potássio, ou com a amilorida, que é um bloqueador de canal de sódio, ou com a espironolactona, que vai gerar uma alteração bioquímica dentro da célula, que vai gerar a parada da bomba de sódio e potássio. Pelo que a amilorida liga num receptor nuclear, né? Ela liga em receptor de mineralocorticoide. Ele é citoplasmático, mas depois ele vai para o núcleo. Então é um mecanismo mais complexo de alteração de transcrição. O resultado final é fazer a bomba de sódio e potássio parar de funcionar, desativar ela no túbulo coletor. Não esquece de localizar os mecanismos, né? Em farmacologia tem que dizer, quando eu falo de mecanismos de ação, tem que dizer onde o fármaco liga, e ele ligando naquele local, a alteração bioquímica que aconteceu, né? Então tem que dizer não só o receptor, mas tem que dizer em qual tecido, né? Liga
no transportador NKCC2 da alça de Henle no néfron. Então tem que dizer onde eu estou, tem que me situar, porque tem fármacos que podem se ligar nesse mesmo receptor em um outro tecido, e nesse outro tecido tem um efeito farmacológico completamente diferente. Então, porque tem receptores que estão disseminados em vários tecidos. A gente já viu isso com os receptores adrenérgicos. Vocês viram que eles estão no coração, estão no pulmão, estão nos vasos sanguíneos, estão no sistema nervoso central. Então tem que ter essa ciência. O último ponto do néfron, gente, o último ponto de regulação da reabsorção de água é o túbulo coletor, o final ali do túbulo coletor, porque depois dele já é urina pronta, a urina já escorre pelos cálices renais e já está formada. Não tem mais como eu inibir essa diurese. Então o último ponto para inibir diurese é ainda o túbulo coletor. Além dos poupadores de potássio, vão agir no túbulo coletor as vaptanas. Quem que são as vaptanas? São antagonistas do hormônio antidiurético. Então, para eu entender como é que funciona um antagonista do hormônio antidiurético, eu tenho que entender, tenho que voltar lá na fisiologia, né, lá na endócrino, eu tenho que entender como é que o hormônio antidiurético funciona, né, o ADH. Então, quando é que eu produzo ADH? Quando eu estou desidratado. Quem produz o ADH? O meu hipotálamo, nos neurônios magnocelulares. O hipotálamo produz esse hormônio antidiurético, ele é liberado pela neurohipófise, né, que são as terminações nervosas desses neurônios hipotalâmicos. Então, a neurohipófise, na verdade, é uma estrutura nervosa, né, não é uma estrutura glandular típica. São neurônios com essa função glandular, né, de produzir e liberar hormônios, mas são neurônios hipotalâmicos. Então, o hipotálamo percebe a desidratação, ele detecta isso na circulação sanguínea, ele percebe que nós estamos desidratados por diferentes mecanismos. Então ele vai estimular a produção de um hormônio, já que eu estou desidratado, eu não quero jogar água fora. Então ele vai me fazer produzir um hormônio que vai agir lá no túbulo coletor do néfron, enchendo esse túbulo coletor de poros para reabsorver água. Esses poros para reabsorver água se chamam aquaporinas. Então pensa o seguinte, se eu estou desidratado, eu quero urinar muito, eu quero perder muita água por diurese? De jeito nenhum. Se eu estou desidratado, eu quero poupar água. E como é que o nosso corpo faz isso? Produzindo o ADH no hipotálamo, liberando ele pela neurohipófise, ele cai na circulação sanguínea, chega no túbulo coletor. O que é que ele estimula no túbulo coletor? O surgimento de aquaporinas. Quem são as aquaporinas? São poros, proteínas que permitem que a água saia de dentro do túbulo coletor e volte para dentro da célula do néfron, e dali ela vai para a circulação sanguínea. Então é uma forma de eu evitar a diurese. Isso eu quero no indivíduo que está desidratado. Esse indivíduo tem que produzir ADH. Mas não é o que nós estamos estudando aqui. A gente está estudando um indivíduo que está hipertenso. O problema dele não é desidratação, ele está com água até demais. Então eu quero jogar essa água fora. Aí eu quero esse ADH enchendo meu túbulo coletor de aquaporinas para reabsorver água? Não quero. Eu quero impedir que esse ADH faça isso, porque se ele agir, eu vou reabsorver a água, minha diurese vai diminuir, meu volume sanguíneo aumenta, minha pressão aumenta. Sempre o mesmo raciocínio. Então eu não quero essas aquaporinas reabsorvendo água no meu túbulo coletor. Quem mandou essas aquaporinas para lá? Foi o meu ADH. Ele se ligou num receptor V2, né, na célula do túbulo coletor do néfron. Então o ADH, olha como a nossa fisiologia é incrível, né? O ADH que é produzido lá no sistema nervoso central, no hipotálamo, liberado pela hipófise, dentro aqui da nossa caixa craniana, né? Cai na circulação sanguínea e vai agir lá nos nossos rins, na última porção do néfron, no túbulo coletor, promovendo reabsorção de água. Só que eu não quero isso no hipertenso, então eu quero fazer que todo esse esforço seja inútil. Mesmo que o meu corpo produza ADH, eu não posso deixar ele se ligar nesse receptor V2 na célula do túbulo coletor, porque se ele se ligar, as aquaporinas começam a reabsorver água. Eu não quero que ele se ligue. Se ele se ligar, as aquaporinas começam a reabsorver água, meu volume sanguíneo aumenta, minha pressão arterial aumenta. Então, se eu não quero que o ADH funcione, se eu não quero que ele haja, lembra, em farmacologia, se eu quero impedir que uma molécula endógena se ligue no seu receptor, basta que eu bloqueie
esse receptor. Então eu vou fazer esse bloqueio e ao bloquear esse receptor, eu não permito que as aquaporinas se ativem e reabsorvam água. Gente, eu acho que vai dar 1 hora de live e ele encerra. Eu vou encerrar, postar a live e vou iniciar um vídeo de novo só pra gente terminar diuréticos.